Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro, tá passando poeira aqui. Aquele ali é o Matheus, e eu voltei aqui para conversar com vocês sobre este livro Jorge Amado, mais um que eu li dele, Mar Morto. E é um dos primeiros livros, é o quarto livro dele, foi escrito em 1936. Se você não conhece o Jorge Amado, duvido que você não conheça o Jorge Amado. E esse livro foi mote para uma novela. Eu não me lembro o nome da novela. Porto dos Milagres, acho que foi isso. E ele conta a história de amor, a novela, né, entre o Guma e a Lívia. Bom, eu já li outros livros do Jorge Amado, eu tenho aqui alguns desta coleção. Não é o meu livro predileto do Jorge Amado, eu acho que eu tenho dois que eu dividiria, esses dois aqui, ó. Dona Flor e seus dois maridos, que é maravilhoso, e Tieta, que também, esse aqui foi adaptado para uma série que ficou muito legal na Globo, e a Julia Gunn fazia a personagem da Flor, e o Edson Celulari fazia o personagem do Vadinho, e o Vadinho bem sensual tal. E Tieta também virou novela. O livro esse aqui é bastante político, assim, bastante diferente do que a novela trouxe, mas os personagens principais tinham. O que você tá quebrando aí, Matheus? Ah, é o osso dele. E esse aqui é um romance muito engraçado, muito sensual, muito bonito, mas a gente vai falar, na verdade, sobre esse aqui. Bom, o Jorge Amado escreveu esse livro muito jovem, né? E é bonito que no final tem uma declaração da mulher dele, Zélia Gattai, dizendo que esse foi o primeiro romance que ela leu dele e ela nem sabia que depois ela iria se casar com ele. Mas no final tem uma outra declaração desse livro aqui, que é mais bonitinha ainda, do Jorge Amado, conversando com a Zélia. A Todavia lançou recentemente a biografia do Jorge Amado, então eu vou fazer panfletagem aí, manda esse livro pra mim que eu tô doido pra ler, mas eu não tenho condições. E eu tô doido pra ler a biografia dele. Bom, vamos falar desse livro aqui. Basicamente, se você fizer uma leitura muito superficial, você vai achar que é um livro, uma história de amor entre a Lívia e o Guma. Se passa na Bahia, contemporâneo ao período da escrita, mas é um livro sobre homens e mulheres do mar. E se você prestar atenção no que ele fala recorrentemente, e que eu não percebi essa repetição das coisas nos demais livros dele, como nesse Tieta, ele vai repetindo algumas frases e algumas citações que propositalmente meio que marcar na sua cabeça, assim, fica uma coisa meio do mar, assim, que vai e volta a onda do mar, se sente a maresia nesse livro. Então é um livro sobre os homens do mar. No começo, a primeira parte do livro já dá primeiro capítulo, uma boa ideia do que vai ser o livro, porque o livro é sobre as mulheres que ficam na areia esperando os homens que foram até o mar trabalhar. A maioria deles faz carga, assim, né? Não necessariamente pesqueiros, barcos pesqueiros, mas na sua grande maioria são cargueiros. E é muito difícil a vida no mar. Além disso, existe a questão do candomblé para os homens do mar, Janaína, Odoiá e Iemanjá, são 5 nomes que ele dá, e cada cultura dá um nome diferente. Isso até justifica uma das passagens, porque assim, o Guma ele foi criado pelo tio, e o pai dele some por determinadas circunstâncias, a mãe dele também some por determinadas circunstâncias, mas a mãe dele volta. E esse menino, quando a mãe dele volta, eu acho que ele tem 11 ou 13 anos, algo nesse sentido. E ele acha que o pai dele, que o tio dele está trazendo ele para que é uma prostituta que está trazendo para iniciar ele. Ele precisava ser iniciado. Ele já manejava o barco, por que ele não iria transar com uma mulher? E na verdade ele está trazendo a mãe. Então, assim, é um pouco perigoso porque você está pensando assim, pô, é pedofilia e incesto, né? Entretanto, uma das personagens principais do livro é Iemanjá. E ele define Iemanjá como a única que pode ser mulher e esposa ao mesmo tempo. Porque a relação que os homens têm com Iemanjá é diferente da relação que as mulheres têm. Porque as mulheres entendem que, os homens entendem que eles querem encontrar Iemanjá no momento da morte. O que é pior para um homem do mar é morrer na terra. E quem morre no mar vai encontrar Iemanjá nas terras de Iemanjá, porque ela é mãe e esposa, então ela faria sexo com eles, ela esposaria, né? Enfim.
E ela é a única que pode fazer isso. Ela permite durante um certo tempo da vida desses homens e divide com as mulheres. Então as mulheres têm uma relação de amor e ódio com Iemanjá, porque ela sabe que ela vai, essas mulheres sabem que elas vão perder para Iemanjá. Em algum momento da vida elas vão perder. Então, durante todo o livro, são vários os relatos do crescimento do Guma indo e voltando. A gente sabe logo no começo que ele já casou com a Lívia, não é? Então ele conheceu esse amor, mas o final do livro é completamente diferente do que eu imaginava, porque é um livro, se você, essa história de feminismo, machismo é tão complicado hoje em dia, mas eu sugiro que você leia isento, assim, desses estereótipos e desses conceitos, porque parte de feminismo é um estereótipo, mas parte é um conceito real, uma ideia e importante, enfim. Mas você tem que abstrair porque ele deu um olhar do que acontecia naquela época de verdade. Então, aqui a violência contra a mulher, a questão, por exemplo, os homens do mar achavam que as mulheres, o medo deles era... Alguns homens não queriam casar, porque eles achavam que... O próprio Guma falava que a Lívia não merece essa vida, porque depois ela vai fazer o quê se eu morrer? Porque ele sustentava, né? O sustento da casa era dado sempre pelos homens, nunca para as mulheres. E elas tinham dois caminhos: ou irem trabalhar, se matar nas fábricas, ou elas iriam cair na prostituição. Então tem um personagem, a Rosa, que é muito fundamental, que é uma mulher diferentona. Ela é uma prostituta e da qual ela dá pau em tudo quanto é homem. Assim, ela tem um papel fundamental ao final do livro. E ela se apaixona pelo Guma, porque o Guma é descrito como um homem... Ele não é negro, ele é um mulato, um moreno muito bonito, de cabelos compridos, cacheados. E ele se casa com a Lívia, que é a menina mais bonita da praia, então é um casal invejável. Então é um livro cheio de humor, sexo, traição, sincretismo, religiosidade, fé, violência e injustiça. Então o Jorge pegou um íntimo, né, o Jorge. Ele pega um recorte da vida daquelas pessoas naquele momento. Então a gente não pode afirmar assim, pô, ele é machista, tal. É igual eu falei do certo Capitão Rodrigo, que é um personagem da série O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, porque o Capitão Rodrigo, ele é um personagem sensual, um crush, assim, bonitão, enfim, um cara cabra macho. Mas ele tem seus repentes machistas, porém a história também foi contada numa determinada época, então não tinha por que maquiar. E o Jorge não maqueia mesmo, assim. Eles fazem muito sexo, bastante sexo. As descrições do sexo são bem sensuais. O Jorge Amado é muito sensual. Eu acho que ou ele era reprimido sexualmente, ou ele tinha uma vida muito sexual ativa com a Zélia, porque ele curtia bastante. Então é um livro bastante excitante sobre esse ponto de vista. Lívia e Guma fazem sexo em tudo quanto é lugar, no barco, e sensacional. Foi pauta locais diferentes de fazer sexo no nosso churrasco, encontro que teve no Booktuber. Eu tô com essa cara meio acabada aqui, porque não foi fácil acompanhar a turma aí ontem no churrasco, e hoje eu vou encontrar uma outra parte da turma novamente. Mas voltando a falar sobre o livro, eu acho que todo mundo deveria ler Jorge Amado. Jorge Amado, como eu já disse no canal, eu comecei a ler por Capitães da Areia, eu li na minha infância, não gostei tanto e fui ler depois de adulto, no vestibular, aí eu entendi melhor a situação daquelas crianças. E se você também, assim como nesse livro, como no Capitães da Areia, você acha que quando você lê também com um olhar distante, você acha que eles são um bando de bandindim, né? São uns bandindim. E não é aquilo. O desfecho desse livro, que eu sinceramente não esperava, me fez chorar. Eu não sei se eu acho que eu estou numa época um pouco sensível demais, como diz a música, e ele me fez chorar, porque foi um desfecho, uma parte do desfecho eu esperava. E se você for um pouquinho aplicado na leitura, você sabe qual vai ser o final dessa história. Mas não importa o final dessa história, porque todos já sabem. Mas eu acho que o desfecho final, de fato, me surpreendeu. Ele deu um final que eu não esperava que iria acontecer, com dois personagens incríveis. Uma, eu sabia que ela seria isso.
a Rosa, mas a Lívia não. Então, não quero dar spoiler, porque é chato demais, mas, gente, é um livro lindíssimo. Eu tô com outros livros para ler, mas sabe qual é o problema? Eu gostei tanto de Tieta do Agreste, que eu queria ler de novo Tieta. Só que Tieta é um calhamaço, ele tem 600 páginas, 640, e a letra é bem miudinha, assim, então eu acho que eu demoraria muito para ler, eu não sei, mas estou morrendo de vontade. Quando eu terminei Mar Morto, eu já queria ler Jorge Amado de novo, porque eu gosto desse tema, eu gosto da temática do candomblé, eu gosto dessa questão que ele sensual, assim, sexualizada dele e também política. Ele coloca as questões dos trabalhadores e da exploração dos trabalhadores do mar nesse volume muito discreta. Há outros livros que ele faz mais isso abertamente. No próprio Tieta, a questão política de meio ambiente fica bastante em evidência. E como resultado, mas recomendo, ó, vai ler Jorge Amado, lindo. Nossa, lindo. É um casal que eu shippo. E eu, no churrasco, eu encontrei o Yuri, Capiroto, Anticristo, são várias alcunhas, não é? E ele, querido, me trouxe um presente. Ele me trouxe os marcadores do canal dele. Eu tenho adesivo agora, do Livrada também. Os marcadores estão onde? Um deles está aqui. E ele me deu de presente, da estante dele, esse livro aqui, Mateu Perdeu o Emprego, do Gonçalo Homem Tavares. Depois eu estava conversando com a Tami sobre ele. Eu não conheço. Ele é um autor, na verdade, assim, nasceu em Angola, um autor português. E pelo que eu li da sinopse ontem, eu já comecei a ler. Eu já li a história das duas primeiras personagens. Então é mais ou menos assim. Cada capítulo é uma personagem que se relaciona com a cena anterior até chegar ao Mateu, que é o último. Ou o penúltimo, na verdade. E ele me deu uma dica para eu não ler o pós-fácil. Diz que eu tenho que ler esse livro, fazer resenha e depois ler o pós-fácil. Se o Capiroto manda, a gente obedece, né? Porque senão, quando eu for pro inferno, eu garanto um lugar pior se eu não cumprir as ordens que ele me deu. Então, farei isso, Yuri. Muito obrigado. Eu fiquei bastante comovido, principalmente porque é um livro estante a estante. Eu adoro quando a pessoa tira um livro da sua estante e fala assim, olha, esse livro eu pensei em você. Eu acho mais legal ainda do que numa livraria comprar. Mas pode comprar também, viu, Yuri? Fica à vontade lá. Passa na livraria Cultura e compra. Muito obrigado. Um beijo. Ele é um queridão, assim. E então foi isso. O churrasco foi maravilhoso. Me sigam no Instagram para ver as fotos. Ângela, obrigado. Eu não vou citar o nome de todos porque foram muitos booktubers que participaram no meu... A gente cita, enfim, todos esses canais, mas eu conheci gente maravilhosa, a Mel, a Mari Del Chico, a Natasha do Redemoinhando, a Carol, putz, a Tami, o Rodrigo Vilela, porra, cara, o Rodrigo Vilela, e o Rodrigo, aquela cara calma, assim, ó, ele entorna, viu? Bastante. Putz, veio gente, os meninos de Fortaleza, olha, foi um encontro incrível e proporcionado pela Ângela. Então, se tem uma coisa que eu posso recomendar a vocês depois de ler, é encontrar as pessoas do livro, porque melhor do que os livros são as pessoas dos livros. Então, é isso aí. Recomendando. Nossa, tava todo mundo comovidíssimo, assim, na casa do Humberto Conzo. Humberto chorou, foi um momento comovente, assim, nessa situação que a gente está vivendo. E, foi incrível. Nossa, demais. Ó, leiam então Jorge Amado, tá aí a minha pseudo-resenha, meia boca. E se preparem, porque dá uma vontade. Cenas de sexo, dá uma vontade. Beleza? Então sigam aí. Me sigam no Instagram, se inscreve no canal, tem que falar isso, eu preciso aprender. Tem um coaching que tá me ajudando a isso. Me siga no canal, faz aí a sineta para poder receber as notificações, dá aquele joinha no final e vai me seguir no Instagram, porque no Instagram eu falo muita merda, tá bom? E tem 100 minutos lá. Um beijo, tchau, gente.